Sandberg, isso aqui é a sala, a sala de estar da Hebraica, né? É um projeto de estratégia que a gente é um grupo de 6 pessoas e o Mussi é um deles, né? Então tivemos a sorte do Mussi ser seu amigo, estar aqui com a gente. E é uma experiência que está dando super certo, né? Levando a Hebraica para o futuro, para essa Hebraica digital. Então, a gente está muito, muito honrado de ter você aqui com a gente. Eu preciso te contar que eu estava com você ao meio-dia, né? Na minha caminhada da pandemia, eu caminho 1 hora te ouvindo, de meio-dia. Você é o meu amigo. Eu acho que é bom ouvir, né? Que a gente tem ouvintes também que adoram a gente. E eu escolhi esse horário justamente para ouvir você, viu? Eu paro quando a Miriam Leitão chega. Quando ela sai, quer dizer. Escuta e acabou a minha caminhada. Sandberg, eu te ouço todos os dias na CBN. Todos os dias. Muito prazer em conhecê-lo. Igualmente, muito obrigado, hein? Não tem porquê, você merece muito mais. Obrigado mesmo, vocês são muito gentis. Sandberg, você está vendo que aqui é uma sala muito aberta, todos estão abertos nesse momento, mas até começar, daqui a pouco você vai começar. E a Steffi vai falar quem é a diretoria, quando que nós estamos, porque ela esqueceu de falar, para você se passar por minha fotografia aqui. É verdade, Sandberg, continuando. Tem então a Mussi, né, que você conhece, o Rui, que acabou de falar com você, a Silvinha, né, que cuida de tudo do projeto realmente para a gente. Bem-vindo. Então, faltando o Olígio, que é o diretor também, e todos nós também somos diretores de alguma coisa na Hebraica, né? O Olívio, que é o diretor da Galeria de Arte, a Joana, que é a nossa jovenzinha, a gente tem uma jovem, né, que o grupo todo tem uma faixa de 50 para cima, mas temos uma jovem de 30. E o Jorge, que vai chegar, ele está no trabalho e vai chegar também. Então, a gente tem, na verdade, um grupo eclético que trabalha juntos e a gente faz muita coisa pelo clube, tá? Somos todos conselheiros, a gente se orgulha muito desse nosso papel. Certo, muito bem. Esqueci de falar alguma coisa, gente? Vocês querem... Não esqueceu. Não, a única coisa que a gente abre mais cedo um pouquinho para o pessoal se encontrar, né? Para o pessoal se ver, e 4 horas a gente efetivamente começa. Sandberg, hoje eu queria falar uma coisa. Como você é a pessoa importantíssima e nós adoramos você, eu não estou entendendo, o pessoal aqui está tão comportado, ninguém fala nada. Aqui, normalmente, é uma confusão dos diabos, né? Mas hoje, excepcionalmente, só a Cima falou. Então, eu vou falar. Tchau. Pô, eu vou falar, então. Eu ganhei ontem 2 copinhos do Parque Asterix da França, que tinha esquecido de me dar. Aumentou. 2.810. Nosso colecionador, né? Um dos, né? Um dos. Outra pessoa que fala muito e hoje está caladíssima é a Eva, a Anitta. Eu estou aqui. Muito a Eva vem direto de São Francisco, né, Eva? Você é direto de São Francisco, né? Você tem um apartamento com vista para Golden Gate, a gente está vendo daqui. Então. Eu pensei que você falou, você fez a São Francisco? Fiz a São Francisco, sou advogada formada pela São Francisco, então pensei que você soubesse disso. Bom, é um outro orgulho também. Muito legal, foi muito legal e aconselho todo mundo a fazer, quem puder. Mas foi muito bacana. Que ano que você fez? Eu? 71. Eu sou de 71, formada em 71. Formada em 71. Isso. Nós somos contemporâneos. Você fez que ano? Eu entrei em 65. Em 65? Então você é meu calouro, foi meu calouro lá. Você fez à noite ou de manhã? Você entrou foi à noite ou de manhã? Você entrou em que ano? Você foi noturno ou diurno?
foi diurno. Diurno? Eu fui noturno. Eu ia à noite. O pessoal da noite era diferente do pessoal da manhã. E que ano você entrou, Eva? Então, eu me formei em 71, 64, né? Não, 66. É isso aí, 66, desculpa. 66. Me formei Então você, Sardenberg, hein? Aliás, quando eu me formei, tinha pouquíssimas mulheres na Faculdade de São Francisco. Era, assim, uma coisa, né? Só para homens. As mulheres começaram a frequentar. Né? Isso começou primeiro na África, porque se soube, né? Se esperava que quando a doença chegasse na África, ia ter um número de mortes assustadora. Alguém deixou o rádio ligado aí. Alguém deixou o rádio ligado. Eva, na engenharia, quando eu entrei em janeiro de 70, tinha 600 homens e 4 mulheres. Você viu como é que é? Desculpa, 8 mulheres e 600 homens. Você entrou na Poli também? Não, na Mauá. Eu por pouco não consegui a Poli, mas foi tudo bem. E tinha 8 mulheres e 592 homens, mais ou menos. Todas 6 casaram com os engenheiros. Elas estavam bem lá, né? Olha, a Flávia entrou. Flávia, dá um alô. Flávia, Rubens, eu sou engenheira, né? Eu sou engenheira, na minha turma eu fiz na Federal do Rio. Com 8 mulheres, 10%. 10%. Já melhorou, porque lá não era nem meio, né? Melhorou muito. Sardenberg está em Atibaia, no EPA? Não, estou aqui em São Paulo. Em São Paulo. Você está no EPA? Está no computador? Não, eu tinha estou entendido no que você estava lá. Porque eu estou sem energia aqui. A energia caiu aqui às 2 horas da tarde, até agora não voltou. Então eu estou no celular. Em que bairro caiu? Que bairro? Pinheiro, Jardim Paulista. Você sabe que desde que começou a pandemia não caiu nenhuma vez aqui nos Jardins. Eu estou aqui no Jardins, eu estou no amor. Nem aqui. Aqui. Normalmente a gente costuma, por elegância, perguntar ao nosso anfitrião se ele tem o tempo completo de 1 hora para ficar com a gente, né? Tem. Ok. Então, isso é muito bom. Daqui a pouco, eu acho que nós vamos pedir para a Steph e para a Silvia gerenciarem a nossa sala, mas acho que algumas regras a gente já pode falar. Steph, você não quer falar? Pode falar, Rui. Então, olha, basicamente é que durante uns 15 minutos, ou o tempo que o Sardenberg... O controle da televisão? Não tem controle de tempo, ele vai falar a verdade. Depois a gente abre para perguntas. Mas, enquanto o Sardenberg fala, nós aqui gerenciamos, pedimos para ninguém ligar o alto-falante para não haver interferência e ele ficar à vontade de falar o que ele quiser. Rui. Moci, por favor, orienta um pouquinho melhor que você que falou com o Sardenberg. É muito simples, né? A gente quer saber um pouquinho da tua história no jornalismo, né, Sardenberg? A gente quer conhecer um pouco da sua vida no jornalismo. Eu sei que você também passou pela época da censura no jornalismo e de lá para cá todo esse tempo que você esteve, né, nos grandes veículos de informação, de comunicação. Hoje você está na CBN e na Globo, né, Sardenberg? Ele está com o microfone fechado. Ele vai desligar os microfones para ele começar a falar, as pessoas vão entrando. Viu, Sardenberg? E a gente também gostaria de saber como que você visualiza o tempo atual. A gente vê que a credibilidade de alguns veículos, a gente não sabe bem quem está falando a verdade, quem está falando uma fake news. Como que você
ver essa época de hoje com as mídias sociais também agindo e eventualmente até ganhando uma eleição como foi a do Bolsonaro? A sua palavra. Ok, obrigado, bom, muito obrigado pelo convite, obrigado pela presença, pela participação de todos. Eu comecei no jornalismo meio por acaso, né? Aliás, inteiramente por acaso. Eu estava na Faculdade de Direito e na Faculdade de Filosofia da USP, quando, na virada de 68 para 69, teve o AI-5 e as universidades todas sofreram demissões, cassações de professores e tal. E os cursos que eu fazia na Faculdade de Filosofia acabaram praticamente fechados, né? Então não havia condições de terminar. E algo parecido aconteceu na Faculdade de Direito e o clima de agitação política, eu dava aula em cursinho, no cursinho Equipe, e que também foi alvo de muita investigação policial, que a maioria da população lá era de esquerda. Bom, o resultado é que eu resolvi tomar outro rumo. E aí me indicaram para uma vaga no Estadão, e eu fiz um teste, quer dizer, eu não tenho diploma de jornalista, na época nem precisava, isso era 69. Eu fiz um teste, fui aprovado no teste e fui contratado no Estadão. E quando eu comecei lá, eu me convenci de que era o que eu queria fazer mesmo. Quando eu cheguei no meio da redação do Estadão, aquela redação imensa, movimentada, muito dinâmica, muito criativa e tal, e eu me animei a ficar lá. Na época, nós já tínhamos o AI-5 e já tinha a censura. Quer dizer, portanto, eu escolhi, digamos, historicamente, um momento muito ruim para começar no jornalismo, que é começar no jornalismo sob censura. Mas acabou, no fim, sendo bom, porque nós, tanto no Estadão quanto nos outros lugares que eu trabalhei, a gente tomou a decisão de cobrir todas as coisas, mesmo que não pudesse ser publicada, né? Então, por exemplo, o Estadão publicava Camões, o Jornal da Tarde publicava receitas, outros jornais se tiraram, alguns jornais, a Veja simplesmente tinha que eliminar a parte, enfim. A gente cobria as coisas e, às vezes, mesmo sabendo que não ia ser publicado, mas a gente ia publicar. E aí, nós acompanhamos as crises lá de 69, 70, a gente acompanhava muito a movimentação dos militares, mas, para encurtar a história, uma história que todo mundo já conhece, o regime foi perdendo força, né? O regime entrou numa crise econômica muito... Houve duas crises econômicas muito fortes, né? A crise de 74, a crise do petróleo, a crise dos juros, e essa dificuldade política jogou o país numa recessão muito forte em 82, e foi isso que acabou enfraquecendo o regime militar, que acabou caindo, entrou, então, o Tancredo. E aí a gente já estava, a lei de censura já estava praticamente abandonada, a gente já estava, enfim, trabalhando normalmente. Eu fui trabalhar em Brasília, pela Veja, fiquei um tempo lá, voltei, trabalhei no governo que era da época, que era para ser o governo Tancredo, acabou sendo o governo Sarney. Trabalhei 2 anos lá e participei lá da elaboração do Plano Cruzado. Aliás, tem um livro importante sobre esse Plano Cruzado. E depois voltei para São Paulo. Fiz metade da minha carreira, já são 50 anos de jornalismo, eu fiz metade da minha carreira na imprensa escrita, né? Foi Estadão, Veja, Folha e Jornal do Brasil. E depois, lá pelos anos 90, 90 e poucos, eu comecei a entrar no rádio e depois na TV, e de lá para cá eu estou na imprensa eletrônica, sempre na CBN e sempre na Globo e na Globo News. Tive uma passagem rápida no SBT, muito curta,
mas a maior parte do tempo na Globo News, na TV Globo e agora na Rádio CBN. E escrevo também colunas para o jornal O Globo, jornal impresso. Bom, a situação hoje da imprensa brasileira. A gente vem num período bastante delicado desde o segundo mandato da Dilma, porque o governo começou a fracassar e o petismo, né, como muitas outras linhas políticas, o petismo não aceita críticas, não aceita críticas e requer uma adesão completa. Então, a gente teve um momento, do fim da Dilma, o momento do impeachment, houve um período bastante difícil, a gente foi muito atacado pelo PT, especialmente pelo Lula, que eles continuam fazendo isso até hoje. E depois veio o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro, que eu discordo do Mussi, que ele foi eleito pelas redes sociais. Claro que as redes sociais tiveram um papel importante, mas o que aconteceu foi o seguinte, na minha opinião, havia uma vontade de votar contra o PT. Quer dizer, na verdade, a maioria do eleitorado era um eleitorado contra PT, e o candidato que conseguisse se apresentar como o anti-PT seria o candidato que levaria a eleição. A gente, no começo, achava que ia ser alguém de centro-direita, tipo Alckmin, por exemplo, mas o Alckmin fez uma campanha muito errada, muito ruim, e não conseguiu ocupar esse papel de ser a alternativa democrática, a alternativa mais moderna, mais liberal ao PT. E aí o Bolsonaro acabou ocupando esse espaço. E aí teve a facada, que acabou tendo um papel não, mas acabou sendo uma circunstância muito importante, porque o Bolsonaro virou vítima e, além disso, ele não participou de nenhum debate, né? Quer dizer, ele ficou fora da campanha o período todo. E imaginem como a gente conhece hoje, imaginem ele num debate de televisão mais intenso, mais quente, mais ativo. Eu acho que certamente se sairia bastante mal. Então, o fato dele ter ficado afastado e o fato de outros candidatos não terem conseguido encaixar uma política consistente, uma política eficiente, abriu espaço e aí acabou caminhando para o Bolsonaro. Ele tomou duas medidas importantes, que foi a nomeação do Moro e a nomeação do Paulo Guedes, né? Naquele tripé, naquelas duas bases, que seria o combate à corrupção e, de outro lado, a abertura da economia, que era um tema bastante dominante na época, né? O PT tinha avançado. Mutou o seu telefone, Sardenberg. Deu uma mutou. Alô, está ouvindo agora? Sim. Bom, então o PT estava completamente desmoralizado, não apenas pela crise, né, que instalou, o PT instalou uma recessão enorme no país, mas a roubalheira, né, o Petrolão, todos os caras sendo atingidos. Então, você tinha um processo de um Estado inchado e corrupto. E isso virou, enfim, todo mundo contra isso e acabou caindo a Bolsonaro. A escolha do Moro era para ver o lado anticorrupção e a escolha do Paulo Guedes era o lado da abertura da economia.
Houve um momento muito bom que foi a votação da reforma da Previdência, que foi importante, um passo extremamente importante. Já vinha uma política econômica boa do governo Meirelles, do governo Temer, que era o ministro Meirelles, e depois a coisa desandou. A coisa começou a desandar quando começaram a aparecer as histórias dos filhos do Bolsonaro, as histórias do próprio Bolsonaro, e ele reagiu de uma maneira muito mal, está reagindo de uma maneira muito mal, reagindo, foi para a guerra, foi para o conflito, ele tem uma visão errada do que seja a democracia, ele acha que o presidente é superior aos demais poderes, e que não é, ele não tolera críticas, e assim o resultado que aconteceu é que acabou criando outro conflito, né? Então, a imprensa que tinha saído do conflito com o PT, porque o PT, enfim, perdeu sua força, caiu agora nesse conflito com a imprensa que eu falo, a Globo, por exemplo, a Folha, o Estadão, nesse conflito com o governo Bolsonaro. O que nos deixou numa situação até poderia ser confortável, porque nós somos criticados tanto pela direita quanto pela esquerda. Vocês se lembram que quando o Lula saiu da cadeia, o primeiro discurso dele, a primeira palavra dele foi contra a Globo, né? O primeiro discurso ele fez um ataque à Globo logo de cara, e que mostrou essa situação. O que a imprensa tem que fazer nesse momento? O que eu acho que nós fazemos? Nós temos que ter uma apuração muito forte, muito consistente. O que distingue o jornalismo profissional, o jornalismo independente, o jornalismo livre, o jornalismo que não é chapa branca e que também não é vinculado a uma igreja, a um partido político, etc. Esse jornalismo, o que ele tem que fazer é uma apuração muito forte, porque a gente está exposto o tempo todo. Nós falamos o que achamos, nós falamos o que estamos vendo na realidade, nós nos pronunciamos o tempo todo. Então, a gente não esconde nada. O que a gente sabe, a gente publica. E, para publicar, ainda mais nessas circunstâncias, o nosso aprendizado é o seguinte, é apurar, checar. Essa é a diferença do jornalismo sério, do jornalismo independente, das mídias sociais. A mídia social não tem apuração. Eu ouvi dizer, algo que me passou, alguém me passou e tal, é uma impressão, as pessoas divulgam as suas impressões e tal. Nós, quando fazemos opinião, por exemplo, a gente faz informação e opinião. E, no caso da TV, tem entretenimento também. Quando a gente faz opinião, não é eu acho, não é uma coisa assim, eu acho, me deu na telha e tal. É sempre uma opinião baseada em fatos, em dados da realidade e assim por diante. Então, a diferença, quer dizer, o que é a imprensa? Eu diria que a imprensa, nós temos assim 3 tipos de imprensa hoje no Brasil. A imprensa vinculada a igrejas, são muitas rádios e televisões pelo país afora, e basicamente a igrejas evangélicas. Nós temos a imprensa chapa branca, que é aquela imprensa que está no governo, qualquer que seja o governo. Oi? A imprensa chapa branca, que é aquela imprensa que está no governo, qualquer que seja o governo, e a imprensa ligada a políticos. E a nossa, que é a que nós fazemos, que nós procuramos apurar os fatos e contá-los da melhor maneira possível. No manual da Globo, no manual de toda a organização Globo, diz o seguinte: a gente nunca consegue a verdade inteira, porque a apuração é sempre limitada. Você tem que botar o jornal no ar,
e tem que apurar para botar o jornal no ar com aquilo que tem. Mas, se nós não temos muita convicção, muita certeza do que a gente apurou, a gente não publica, deixa para o dia seguinte. Mas a apuração, ela é sempre é dinâmica. Ela, todo mês, toda hora, ela vai se refazendo, porque os fatos mudam, os acontecimentos progridem, as histórias progridem, etc. Então, eu acho que o que distingue a nossa imprensa é a independência. Quer dizer, a gente não é ligado a governo, não é ligado a partido, não é ligado a igreja, não é ligado a nenhuma instituição. Isso é independente, não é ligado a governo. É uma imprensa que é financeiramente independente também, porque não depende do governo, depende de assinaturas e de venda de assinaturas e de venda de publicidade. E nós não temos programa, a gente tem princípios, que é liberdade de imprensa, democracia, respeito ao sistema de divisão de poderes, respeito absoluto à liberdade de expressão, e é isso. E eu noto, e uma coisa que a gente nota e que nos deixa muito confortáveis, é que em todo o período de crise, nos momentos de crise, a nossa audiência sobe, e sobe muito fortemente, né? A audiência da Globo News, por exemplo, ela disparou nesses momentos de crise, ela passou a ocupar o primeiro lugar entre as emissoras de TV a cabo, o que é uma raridade, porque no cabo as emissoras de maior audiência são os canais de entretenimento. E a Globo News passou todo mundo, líder absoluta de audiência no cabo. E a Globo, não há nem o que falar, era líder enorme na TV aberta. E com picos de audiência muito expressivos nesses últimos tempos. Temos feito jornais muito grandes, o Jornal Nacional tem dia que é 1h15, 1h20, e 1h15, 1h20 de audiência muito forte. Mesmo o Jornal da Globo, que eu participo, que vai ao ar 00:30, 1h, chega a fazer 10 pontos de audiência, e isso são milhões e milhões de pessoas pelo Brasil afora. Então, é isso. O que nos dá conforto é isso, é que quando há um momento, dá a impressão que dá, é que quando há um momento de crise, as pessoas procuram o jornalismo mais independente. Esse aumento de audiência acontece nos sites da Folha e no site do Estadão e de alguns jornais, como a Gazeta de Vitória, como o Correio do Rio Grande do Sul, como o Correio Brasiliense, etc. Então, acho que esse é o resumo da coisa, mas eu acho que eu já falei demais. Se vocês quiserem fazer comentários, etc., estou à disposição. Eu posso entrar com uma primeira pergunta, se você não se importa, né? Bom, primeiro que eu gostei muito da tua conclusão, não é observação, vamos dizer assim, que esse governo não ganhou somente pelas fake news, ele ganhou por algumas circunstâncias que ocorreram, como, por exemplo, a facada, uma série de coisas. Talvez você pudesse comentar um pouquinho da importância das fake news comparadas com o jornalismo tradicional. Essa seria uma pergunta. Uma segunda pergunta, de caráter mais pessoal. Você está sempre extremamente atualizado. Como é que você faz isso? A Rede Globo te dá as informações ou você vai nas universidades? Você tem algumas pessoas que te dão as informações extremamente atualizadas? Você telefona para os políticos? Que mais que eu posso perguntar? Dá uma dica, assim, uma fofoca legal aqui para todos esses meninos, para saber que tão informada consegue trazer gráficos, por exemplo. São gráficos que um engenheiro fica com inveja, né?
Quem faz para você isso aí, viu? Então, são dois... Você sabe que uma coisa que aconteceu hoje e aconteceu ao longo da minha carreira é que, bom, eu falei, eu tenho 50 anos de jornalismo, eu comecei com máquina de escrever mecânica, né? Aquelas velhas Olivetes. E foi tendo essa transformação toda. A gente, para obter por exemplo, quando a gente queria uma informação sobre um personagem, um fato da história, a gente pedia para o departamento de pesquisa e vinha uma pasta com recortes de jornal e recortes de revista. Hoje em dia, a gente costuma dizer o seguinte: a informação é commodity. Todo mundo tem. Pelos diversos sites, a quantidade de informação que está acessível pelas vias normais, pelas vias da internet, pelas assinaturas e tal, é absolutamente impressionante. Por exemplo, você falou os gráficos, entende? A gente obtém os dados no IBGE, no Banco Central, no FMI, na OCDE, nos bancos centrais dos diversos países. Está tudo online e tudo disponível. E depois, claro, tem as conversas que a gente faz com determinadas pessoas. Eu, como já sou um jornalista bem veterano, eu sei com quais pessoas vale a pena conversar e com quais não vale a pena perda de tempo. Então, eu seleciono bastante. Mas a maior parte da informação a gente obtém aqui mesmo, aqui obtém sozinho, pesquisando. Os gráficos são feitos pelo departamento de arte da TV, e com a nossa edição. Quer dizer, você passa os dados para os colegas, você passa o dado para o departamento de arte, você diz o que você quer, né? Eu quero a inflação dos últimos 2 anos, eu quero a bolsa dos últimos 6 meses e tal. E aí eles vão atrás desses números e montam os gráficos, né? A única coisa que eu não participo é da parte artística propriamente dita, as cores e tal, mas a informação, se você estiver atento às diversas fontes, a informação está muito disponível. O nosso maior problema, na verdade, é selecionar. Nosso maior problema é selecionar, e eu acho que o que distingue hoje o jornalista é a seleção que ele faz das informações disponíveis e o modo como apresenta, o modo como escreve, o modo como apresenta, o modo como fala. Eu acho que aí é que está a diferença. Por exemplo, ser mais didático, menos didático. O nosso objetivo é apresentar uma informação que seja importante e interessante. Então, às vezes, nós temos uma coisa que é muito importante, mas é muito chata. E, às vezes, nós temos uma coisa que é interessante, mas que não é importante. Então, o nosso ofício é ficar balanceando entre esses 2 pontos para entregar um produto que seja agradável de ver, agradável de ouvir e que seja compreensível, né? Que passe uma informação compreensível, uma informação que interesse a todo mundo. Acho que esse é o... A informação a gente tem, a informação a gente encontra, procurando encontra. O problema é selecionar e colocá-la, formatar de um modo melhor para o público. Legal, gente. Eu acho que respondeu tudo de uma forma extremamente clara, né? As 2 perguntas. Agora, acho que vale a pena abrir. As regras para as pessoas falarem acenar que nem eu, ou então colocar também no ícone de mão, e a gente vai abrindo as janelas um por um. Quem é o próximo? Silvia, você já viu alguém que queira falar? Steph? Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, então, Sardenberg. Tem tantas notícias difíceis, ruins, né? E a gente está vendo que você é um cara bem-humorado, de bem com a vida, né?
como é que se faz para não se poluir com essas notícias tão ruins? Porque, por exemplo, eu quando fico muito enjoada, eu paro de ver notícia por 2, 3 dias, mas você não pode, você está lá todo dia, né? Como é que faz para manter essa sua mente limpa e bem-humorada? É difícil, né? É difícil. Há momentos extremamente difíceis, né? Este, por exemplo, é um momento muito difícil para todos nós aqui no Brasil, porque não só nós temos uma crise, né, de saúde de proporções enormes, mas como nós temos também uma gestão da crise que é muito ruim, né? E que piora a situação. Então, enfim, a gente sofre com isso, mas aquela história, o show tem que continuar, né? Você, quando entra no ar, você tem que estar disposto, tem que estar firme, tem que estar convencido do que está fazendo. E esse negócio do humor é uma característica que eu tenho já, que eu desenvolvo, enfim, é parte do meu caráter, entende? De sempre procurar ver alguma história mais interessante, uma história boa, e colocar o humor mesmo no meio dessa situação. Você sabe que a gente recebe muitas críticas por isso. Eu recebo, tem gente que adora, né? E tem gente que manda mensagens, né, muito violentas, dizendo que o país está caindo aos pedaços e você faz piada, né, e tal. Paciência, né? Então, mas a maioria do público gosta, e a gente mede que gosta pela audiência. Né? A gente mede a audiência com muita frequência, a gente tem o nosso recall, né? Os ouvintes são entrevistados, a gente tem as curvas de audiência, na TV é minuto a minuto, então a gente sabe o que o público está aprovando e o que o público não está aprovando. Às vezes até é surpreendente o gosto do público, mas é isso, a gente tem que, eu passei nesses últimos tempos, eu passei momentos muito difíceis na minha vida pessoal, mas quando entra no ar, você tem que estar muito firme, muito convicto para apresentar o programa, que se você está para baixo e tal, é melhor nem entrar no ar, porque você derruba a audiência, derruba o humor das pessoas e tal. Então, é um treino e é também enfim, é um treino e um modo de, sabe, na hora que você tem que entrar no ar, é muito curioso isso. Quando acende a luz na televisão, por exemplo, parece que dá uma coisa diferente na gente e você consegue executar, né? No rádio, a mesma coisa, quando chama, né? Vamos começar o programa e tal, 4, 3, 2, 1, vai! Dá uma adrenalina e você consegue tocar. Eu acho que é isso. Tá, tem 2 perguntinhas aqui que querem fazer. Primeiro a Anitta, depois a Magali e depois a Rebeca. Anitta, pode você. A Anitta vai entrar. A Anitta está aí. A Anitta, vou ativar o telefone. O som. Depois você disse a... Oi, está ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Está ouvindo? Pode falar. Pode falar. Seidenberg, olha, eu sou super sua fã, apesar de que o teu jornal você parece sempre muito sério, muito tarde da noite, mas eu quero te dizer que eu estou assim, muito feliz de estar ouvindo essa live e te perguntar se alguma vez você já foi convidado para participar do Manhattan Connection. Do Manhattan Connection? Não me lembro, não. Mas também eu acho que eu já faço tanta coisa, né? Acho até que eles me protegem um pouco, né? Mas não participo. Acho o programa bacana e tal, mas nunca tive oportunidade de participar com eles, não. Talvez até seja o único programa da emissora que eu não tenha participado. Dos outros todos eu já fiz. Obrigada. Vamos abrir agora a Magali. Pode perguntar, Magali.
Espera um pouquinho. Tem que abrir seu microfone, ativa. Já abri. Isso, pode ir. Sardenberg, existe alguma orientação quanto ao estilo de informação entre a TV aberta e o Globo News, em termos de como passar essa informação para o público? Por exemplo, no Jornal Nacional e nos jornais da Globo News, existe alguma diferença? Existe. A diferença é que na TV aberta, ela abrange, vai até classe D, né? Que é aquelas classificações que eles fazem por nível de renda e por nível de escolaridade. Então, você pega um jornal nacional, o Jornal Nacional, que é o principal produto da casa, da maior audiência, ele chega a ter picos de 40 pontos de audiência, o que dá milhões e milhões de pessoas no Brasil inteiro. E são pessoas das mais diferentes classes sociais e dos mais diferentes níveis culturais. Então, o jornal da TV aberta, ele tem que ter uma informação que seja compreensível para o maior número possível de pessoas. No cabo, a gente se permite a fazer debates mais profundos e tal, porque o cabo, não sei se vocês sabem, mas é muito pouca gente. Nós temos entre 11 e 12 milhões de assinantes no cabo, o que é muito pouca gente. O cabo é caro no Brasil, então ele é restrito à classe A e B, basicamente. E então é um público mais, a gente entende que é um público mais formado, mais politizado, mais informado, né? Então a gente pode fazer debates mais profundos e debates mais fortes. Então essa é a diferença, né? Na Globo News, por exemplo, a gente nem tem entretenimento, né? E a TV tem novelas, filmes e tal, né? Na Globo News é só documentário e programa online, né? E por causa disso, porque o público do TV a cabo é um público muito mais, como diria, é um público mais bem formado, mais bem culto, então a gente pode explorar assuntos que normalmente na TV aberta é mais difícil. Tem mais o A próxima, a dona Rebeca quer perguntar. Isso, deixa só botar na lista, tá? Depois tem o Mário, tem a Silvia. Falar? Tem a Silvia e tem a Sávia. Pode falar, dona Rebeca. Não esquece do Rubens, que assinou também. Isso. Então, o que eu acho... Peraí, não estamos escutando. É a dona Rebeca. Eu não estou ouvindo também. Só um minutinho, deixa eu ver se ela ainda está por aqui. Não, vamos, enquanto você procurar, eu vou dar a palavra para o Mário, tá? Vai lá, Mário. Bom, primeiro, parabenizar todo mundo, sempre esses eventos são muito bons. Sardenberg, acho que você não vai lembrar de mim, eu sou médico, já tive a oportunidade de jogar tênis algumas vezes com você em Atibaia, na época que nós jogávamos muito bem, você provavelmente continua jogando, e eu sou amigo da sua filha, eu sou médico lá no Einstein, tive um bom contato. A minha pergunta para você é o seguinte, a gente vê, no caso da mídia, em especial a Globo, Globo News e todos, Folha, etc. O antagonismo que vocês têm, ou vocês recebem, pelo pessoal da direita, dos bolsonaristas, assim como recebiam do PT e da esquerda. Então, eu queria saber o seguinte, como é que você vai levando isso, se você recebe ameaças, agressões, sua família, no caso, eu estava falando da sua filha, como é que esse lado pessoal de estar tão exposto quando você sai na rua, com um movimento, uma época tão polarizada? É desagradável.
ameaças, assim, tem muita ameaça que a gente chama de valentão de e-mail, né? Valentão de rede social, né? Que fala, eu vou te pegar, não sei o quê e tal, que a gente não tem a menor importância, né? Só uma vez que eu recebi uma ameaça assim, que me chamou mais atenção e que exigiu mais cuidados, porque me mandaram um e-mail no qual nesse e-mail no qual havia um relato sobre os meus hábitos, os caminhos que eu fazia, onde eu morava, né? Os caminhos que eu fazia para ir para a TV, para a rádio e tal, sabiam a chapa do meu carro e tal. Então, foi essa a ameaça mais grave. Eu avisei lá a segurança da Globo e aí a gente tomou alguns cuidados, mas depois também eu achei que era só ameaça, né? Só ameaça que quer intimidar você. Agora, o que assim, enfim, que é desagradável abordagens na rua, né? Mas eu, sei lá, eu acho que eu tenho um pouco de sorte também e o Bonner está numa situação muito difícil, né? O Bonner, ele, inclusive, está muito triste esses dias e tal, porque ele tem recebido muitas ameaças e recebeu um e-mail em que constava o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos filhos, endereço, telefone, CPF, onde residiam e tal, quer dizer, uma ameaça bem chata. E ele também, em qualquer lugar que ele aparece, ele é alvo ou de manifestações de apoio ou de manifestações de oposição, né? Então fica difícil para ele circular, tá por aí. Mas ele é digamos assim, o rosto mais visível, né, do jornalismo da TV. Eu passo um pouco por isso, mas é pouca coisa. E, em geral, eu recebo mais apoio do que crítica, viu? Assim, na rua, nos lugares que eu vou, etc. Deve ser pelo seu jogo de tênis. A TV recomenda para a gente não reagir quando receber alguma ofensa, algum ataque, que recomenda para a gente não agir, e a gente não reage. É isso que a gente faz e cai fora e tal. Mas é do jogo, mas não é do jogo. O ruim é para o Bonner, para a Renata, que são as caras mais fortes, né? Nós outros, a gente é pouca coisa, digamos. E também eu acho o seguinte, né? Quem quer realmente fazer alguma agressão, não vai avisar antes, né? Olha, eu vou te agredir. Não vai ser alguma coisa assim. Então, o melhor a fazer é esquecer isso e tocar a vida e vamos em frente. Eu vou, agora não da pandemia, né? Mas eu vou ao cinema, vou ao teatro, vou à orquestra, frequento shoppings e tal, não tenho limitações para a minha circulação, não. A dona Rebeca quer falar agora, tá? Pode falar, dona Rebeca, seu microfone está aberto. Não? Dona Rebeca? Vamos passar. Ela está aqui, mas acho que ela não está prestando. Ela não está escutando. Vamos para a Silvia? Vamos, Silvia? Sim. Peraí. Você está no mudo ainda. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sardenberg. Eu não sei, depois da fala do Mário, eu também tenho uma pergunta pessoal para você. E a pergunta é, existe algum assunto que você considera difícil de tratar e por quê? E a segunda pergunta é, para você, como jornalista, existe uma área que você tem muita dificuldade de obter informações? Como assim você fala, por exemplo, coisa que é difícil falar, por exemplo?
difícil para você, pessoalmente, você tratar daquele assunto? Um assunto que não é confortável para você, se você já apresentou, ou que para você não é confortável de falar? Olha, eu não sei, eu atuo mais na área de política e economia, né? Eu não gosto de falar da época da ditadura, por exemplo, né? Porque estava na universidade, muitos amigos meus foram envolvidos, muitos amigos meus foram presos e tal, e eu não gosto muito de falar desse assunto. Mas, fora isso, o que nos incomoda e que a gente foge é de questões pessoais envolvendo os personagens, sabe? Há questões pessoais que é uma coisa difícil, porque há questões pessoais que têm relevância pública, que têm relevância política e tal, né? Uma personalidade pública, um presidente, um ministro, um deputado, ele não tem praticamente direito a uma vida pessoal. Tudo que ele faz é visível e ele tem que se comportar bem a todo momento, né? Então, essas questões pessoais é chato de tratar, porque a gente, às vezes, invade a vida de alguém, mas é porque é um fato político, enfim, é um noticiário, né? E a outra pergunta, o que era? Qual é o assunto que você mais teve dificuldade de ter acesso, de ter informações? Isso sempre tem. Bastidores de governo, porque o governo sempre procura... Há governos que sempre procuram... Todo governo acaba procurando esconder alguma coisa, não divulgar, contar a história pela metade. Então, a grande dificuldade Oi? Não, então, a grande dificuldade é você fugir das fofocas, das visões parciais e tal. Então, por exemplo, você ouve um lado da história, depois você ouve outro lado, é completamente diferente e tal. Então, essas histórias que têm muitas versões e poucos fatos, e muitas versões, essas são as mais difíceis para a gente trabalhar. Fora isso, não tem assunto proibido, não tem assunto que a gente não possa tratar, e não tem restrições também pelo que a gente fala. A gente tem que ser educado e, sobretudo, tem que estar muito calçado pelos fatos, pelas apurações, etc., né? Mas não temos nenhuma restrição de assunto, não temos, digamos, proibição de tratar deste ou daquele assunto. A gente só não trata dos assuntos que não acha relevante para o público. Você não acha relevante falar de tênis no Jornal da Globo? A gente fala quando o Djokovic fez aquela porcaria lá, né? Aquele torneio que infectou todo mundo, né? Essa era outra pergunta. Mas esporte no Brasil é futebol, é uma coisa impressionante. A audiência... Sardenberg, Diga. Sardenberg, dá uma visão sua, pessoal, da política e da economia do Brasil hoje. A gente está vivendo essa crise, mas que antes dessa crise parecia que ia decolar, e daí quando chegou a pandemia, aí colocou areia em cima. Você acha que a gente tem uma chance de retomar isso, mesmo com... Pena que o Bolsonaro não é mudo, mas temos uma chance? Olha, eu acho que a situação ficou de um tal ponto hoje que nós... Porque havia, antes, na eleição, na última eleição presidencial, havia claramente, na minha opinião, um espaço para uma política liberal, de centro-direita e tal.
mas um verdadeiro liberalismo, né? Um verdadeiro liberalismo que é, digamos, eu sempre escrevi isso, quer dizer, a falta que nos faz uma Margaret Thatcher, por exemplo, ou eu gosto muito do regime da Inglaterra, porque eles vão alternando entre os conservadores e os trabalhistas, e cada um vai lá e faz o seu serviço, né? Os trabalhistas foram lá, estatizaram tudo, os conservadores foram lá e privatizaram tudo, tiraram dinheiro do serviço de saúde e tal. Aí depois elegeram o Tony Blair, que era já uma esquerda mais moderada, mais aberta e tal, e tocou o barco assim. No Brasil, nós, infelizmente, eu acho que nós temos uma deficiência política enorme. A gente não tem uma direita boa, uma direita como uma Thatcher, como Ronald Reagan, por exemplo, entende? A direita acaba sendo o Maluf, acaba sendo o Bolsonaro, que são pessoas, olhando bem, desqualificadas. E quando você olha para a esquerda, também não tem uma liderança de esquerda significativa, né? Você tem o Lula que está caindo aos pedaços, tem o maluco do Ciro Gomes, e cadê? Né? Quer dizer, eu continuo achando que nós temos espaço para um projeto de centro, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, mas falta a pessoa que represente isso. O ex-prefeito de Nova York, o Bloomberg, né? Michael Bloomberg, ele costumava dizer, tem uma frase muito boa dele que eu gosto, que é o seguinte: como é que você faz para administrar? Ele fala assim, em economia, você tem que ser ultraconservador. O governo não pode gastar mais do que arrecada, tem que ser liberal, tem que ser privatizante, o setor privado faz as coisas melhor do que o setor público, na maior parte das atividades econômicas. Enfim, o Estado deve limitar a sua atuação à educação, à saúde e infraestrutura, mas mesmo infraestrutura com concessões. Na política, diz o Bloomberg, a gente tem que ser de centro. Porque na política tem que ser de centro, porque a gente tem que acomodar as diversas visões, tem que ter muito debate, a democracia se forma através de muita negociação e tal, então na política tem que ser de centro. E na cultura, diz ele, você pode ser de esquerda, porque os artistas são sempre mais rebeldes, mais revolucionários, e, de certo modo, isso ajuda também a sociedade a avançar um pouco. Quantos artistas que hoje são considerados clássicos e que, na sua época, eram revolucionários, extremistas, etc. Então, eu acho que essa é uma combinação boa. Em economia, você tem que ser ultra-ortodoxo, né? Em política, você tem que ser de centro, e na cultura, você se permite dar plena liberdade aos artistas, aos homens de cultura, arte, etc. Então, eu acho que é por aí. O problema hoje no Brasil é que falta um nome para ocupar essa posição. O que nós temos? Né? Se olha para a próxima eleição, o que nós temos? Tem o Bolsonaro, tem alguém do PT, tem o Ciro, e quem mais? O João Dória. Quer dizer, é o que tem aí na mesa. Né? Tem o Luciano Huck, que se apresenta, mas eu acho que ele não resiste a uma campanha. Então, falta um nome que encarne que represente essa posição, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda. Eu acho que a gente precisaria de um novo Fernando Henrique. Precisaria de um novo Fernando Henrique Cardoso que representou muito bem esse papel na época dele. Ele vinha da esquerda, mas fez um monte de privatizações, ele entendeu a necessidade, ele vinha da social-democracia e fez um governo dentro, né? De muita privatização, de responsabilidade fiscal,
estabeleceu a lei de responsabilidade fiscal, o controle das contas públicas. Quer dizer, ele introduziu na economia brasileira uma visão bem ortodoxa, né? Com Pedro Malan, Pérsia, aqueles homens todos. Né? E hoje, e ele percebeu a necessidade disso. E hoje nós precisamos fazer mudanças muito importantes no país, na economia brasileira, porque o Brasil cresceu, o Brasil tornou-se um país de uma economia grande, mas nós temos um problema de desigualdade muito grave. Né? O problema de desigualdade é a diferença entre regiões. Né? Tem regiões desenvolvidas, quase primeiro mundo, e regiões que são muito atrasadas, e isso vem de muito tempo, a gente não consegue resolver. Faz muitos anos que o Edmar Baixa, aquele economista, escreveu aquele livro chamado Belíndia. Né? Faz mais de 20 anos, 30 anos talvez, que o Brasil dizia era uma parte Bélgica, parte Índia, quando a Índia era mais pobre ainda. Né? E a situação hoje, se você olhar, ela continua muito assim, entende? Nós temos uma parte do país que é moderníssima, é global. Você pega o agronegócio brasileiro, ele é um espetáculo, né? E setores da indústria que são muito elevados, e, ao mesmo tempo, você tem um atraso muito grande em determinadas regiões, e mesmo em determinados... Uma cidade como São Paulo, você tem o muito rico e o muito pobre. Né? Então, esse é o nosso maior problema, que a gente não consegue resolver, que é reduzir a desigualdade. Tem políticas para isso. Tem, quando a gente olha a experiência de diversos países, por que algumas nações prosperam e outras não prosperam, a gente vê a diferença. Né? E uma diferença básica é educação. Né? Educação boa para todo mundo. Né? Uma educação boa para todo mundo, uma saúde boa. Quer dizer, as coisas que o governo tem que fazer, é escola e saúde para todo mundo. E com escola boa e com saúde, você tira as pessoas da pobreza. Então, eu acho que falta... o Fernando Henrique também costuma dizer que ter o projeto político até é fácil. O difícil é ter na vida política prática, é ter uma pessoa que encarne e que represente aquele projeto político. Eu acho que o projeto político hoje, no Brasil, continua sendo esse, de você tem que ser liberal na economia, privatizar, reduzir o tamanho do Estado, organizar as finanças públicas e fazer programas sociais que sejam programas eficientes e não dinheiro perdido, como é muitas vezes. Você veja, por exemplo, agora no caso da epidemia que a gente está vendo, a quantidade de hospitais públicos que não funcionam, estão abertos e não funcionam. Hospitais que não têm aparelhos, ou então hospitais que têm aparelho, mas não têm pessoal capacitado para utilizá-lo. Né? Então, a gente gasta muito em saúde e o resultado é zero, o resultado é ruim. Né? Por quê? Porque falta equipamento, ou falta pessoal. Então, há uma ineficácia de gestão no setor público brasileiro que é absurda. Né? E isso é outra reforma que a gente precisa fazer muito grande no setor público, que é a de reduzir o tamanho do setor público e dar mais eficiência. E você veja como isso é difícil, né, das corporações. Ainda ontem, o Supremo Tribunal Federal determinou que, mesmo na crise política, mesmo num regime de calamidade, é proibido reduzir salário de funcionário público. Né? O que é uma barbaridade, porque você pega nesse momento, tem servidor público que não tem o que fazer, tem daquelas burocracias lá da Câmara, do Senado, não tem serviço. Em compensação, o pessoal de saúde está se matando de trabalhar. Então, você devia reduzir o salário de um e aumentar o salário de outro. Né? Teria que ter essa flexibilidade. O pessoal de saúde tinha que ganhar mais, o pessoal envolvido na vida devia ganhar mais, e os outros ganhar menos. Agora, não existe condição do setor público de você fazer isso. E, além disso, existe outra coisa que é gravíssimo,
que é o seguinte: a parte dos funcionários públicos que está lidando diretamente com a população é que ganha menos. O enfermeiro no posto de saúde, o policial na rua, o professor na sala de ensino fundamental, ganha muito menos do que um assessor, não precisa nem falar um assessor, do que um policial do Congresso Nacional. Tem lá, policial legislativo. Um policial da Assembleia, do Congresso Nacional, um agente policial legislativo, ele ganha mais do que professores, por exemplo, médicos de posto de saúde, o que é um erro brutal. E o sistema público tem esse viés de que ele aumenta a desigualdade. Tem uma desigualdade muito grande dentro do setor público e que reflete. Então, tem uma tarefa imensa pela frente para ser feito. O projeto tem, mas não tem, eu acho que não tem, assim, não apareceu ainda uma liderança política que encarne esse projeto. Complementando um pouquinho essa sua observação do Mussi, né? Você não acha que está havendo uma mudança política muito grande e um poder baixo das grandes cidades em relação ao campo? Quer dizer, a Fiesp, as federações das indústrias do Rio de Janeiro, elas perderam realmente, nos últimos anos, alguma atividade, algum poder, algum valor. No caso do campo, nós estamos vendo um crescimento espetacular, né? Essa mudança não está afetando também um pouquinho a parte de geopolítica que você tanto alertou com a resposta que você deu agora ao Mussi? Agora você veja, né? Quando você vai para certas partes do interior do país, você vê outro país. Você vê uma situação, cidades bem arrumadas, bem administradas. Estou falando do Paraná, Santa Catarina, por exemplo. Amazonas, chiquérrimo, né? Hã? No Amazonas. Você vê, por exemplo, cidades ali da região agrícola, Rondonópolis, Luiz Eduardo Magalhães, são cidades muito dinâmicas e muito modernas. O eixo da soja e do algodão são cidades muito modernas. Mas acontece uma coisa estranha, que elas não têm representação política. Não tem liderança. Ou você tem aquela bancada ruralista, que é uma bancada muito atrasada, ou você tem algumas lideranças, mas tem lideranças mais modernas, como, por exemplo, a ministra, a Tereza Cristina. Ela tem uma visão moderna do agronegócio e da agricultura. Mas acho que talvez porque esse pessoal esteja mais espalhado, mas não gera uma liderança, né? E a política acaba ficando por conta de profissionais, né, da política, acaba ficando, sobretudo nos estados assim do Norte e Nordeste, uma coisa assim familiar, né? Você vê que tem famílias que tem o senador, o filho é deputado federal, o irmão é deputado estadual, o primo é prefeito, o outro é deputado, é vereador e tal. Quer dizer, são carreiras, famílias que vão dominando as políticas e tal. Então, tem também um problema no nosso sistema político, né? Que ele não... Eu acho que a representação política que nós temos hoje não representa exatamente a sociedade brasileira hoje. Especialmente não representa a sociedade mais moderna hoje, né? Eu acho que é por aí. Um filósofo alemão, Hegel, ele dizia o seguinte: a humanidade cria os líderes no momento que precisa. As sociedades encontram os seus líderes no momento em que precisa. Então, eu estou achando que vai aparecer né? Porque nós estamos precisando. Por aí. A gente tem assim, algumas perguntinhas aqui no chat. Vou fazer uma pergunta?
Quem está falando? Olívio, aquele alto loiro. Tá? Então faz, Olívio, depois eu vou ler aqui que o Rubens escreveu no comecinho, ele quer que eu faça a pergunta. É Olívio, é Olívio. Staudenberg, seja bem-vindo aqui, é um prazer vê-lo aqui no nosso grupo. E é uma pergunta e uma observação. Já que você citou Heidegger, Nietzsche criou o Übermensch, o super-homem, né? E acho que a tua colocação de um ser, né? Portanto, um humano, que possa mexer com o Brasil, que possa auxiliar o Brasil, eu gostaria que você fosse um futurólogo agora, tá? De onde você acha, Staudenberg, que poderá sair esse indivíduo? Esse indivíduo é o latinismo brasileiro, essa mulher ou esse homem, né? De onde virá esse ser que poderá ajudar o Brasil a despontar? E a minha observação, você deve ser uma pessoa muito importante, porque o Rui passou gel no cabelo, tá? Então, estou até impressionado com isso hoje. Obrigado. Olha, a gente não sabe como que vai só podia saber aparecer. O Olívio? Deixa eu te contar uma coisa. Como é que o Fernando Henrique apareceu? O Itamar Franco, ele assumiu ali na queda do Collor, ele assumiu o governo. E o Itamar Franco era uma pessoa assim, mais despreparada para ser presidente da República que eu já vi na minha vida. Eu conheci ele muito bem, é uma pessoa de bem, né? Uma pessoa de bem, séria, mas ele não entendia nada de nada. E não tinha a menor competência para governar. Tanto assim que nos primeiros meses do governo dele, ele teve 3 ministros da Fazenda. 3, em menos de um ano. Né? O Paulo Haddad, aquele Krause e o Rezende. E caíram pelos motivos mais ridículos e tal. E o Fernando Henrique, naquela época, o Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores. E quando caiu o 3º ministro do Itamar, o Itamar liga para o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique ficou sabendo até por terceiros. Ele falou: olha, você vai ser ministro da Fazenda. E o Fernando Henrique levou o maior susto, porque ele, enfim, não era economista, enfim, era, claro, um sociólogo afeito às questões da economia, mas não é economista e tal, não era empresário, né? Enfim, e aí ele levou o maior susto. E mais susto ainda levamos nós, jornalistas, porque a gente falou, caramba, como é que vai ser, né? E a aposta, quando o Fernando Henrique veio para o Brasil, a aposta era o seguinte, que não ia dar certo, que ele ia empurrar com a barriga até a próxima eleição. Bom, o que acontece? Ele vem, monta uma equipe econômica de primeira grandeza, não coloca nessa equipe econômica os amigos mais próximos dele, como o Serra, por exemplo. O pessoal achava que o Serra ia ser o dono da política econômica, na verdade acabou sendo o Malan, e montou uma equipe, e essa equipe foi fazer o Plano Real e depois foi fazer um governo de abertura, de privatização, de responsabilidade fiscal, etc., o que parecia impossível. Se a gente dissesse, 2 anos antes, que o Fernando Henrique ia ser eleito presidente da República e ia privatizar o sistema de telecomunicações, ninguém acreditaria. E aconteceu. Entende? Agora, não sei. Entende? Muita gente acha que essa pessoa poderia ser o Luciano, que é o cara que vem de fora, né? Vem de fora da política, não está marcado, não está manchado pelas diversas disputas políticas, etc. Mas eu não sei, a carreira dele na TV vai acabar pesando, sei lá, vão aparecer... enfim, eu acho que ele não resiste a uma campanha. Então o caso é o seguinte, eu não sei de onde vai aparecer. Se você perguntar quem é que está se colocando melhor nas limitações atuais, é o João Dória. Né? Você... está na cara que, quando você pensa em candidato a presidente, você pensa num governador. E entre os governadores, o que tem mais espaço, mais possibilidade, é ele. Ou você pensa
num senador, num deputado, né? Você pensaria o quê? No Rodrigo Maia? Não tem a menor chance de se eleger presidente. O Caiado também acho que não tem a menor chance de se eleger presidente, sai lá de Goiás e tal. Então, tem que ser alguém que saia aqui do Sudeste e tal, mas eu não vejo ainda isso... Sérgio Moro. Formado. Hã? Sérgio Moro. O Moro ele está se colocando, né? Mas tem esse problema, né? Ele não tem história política, não tem um partido, não tem um programa. Por exemplo, qual é o pensamento do Moro a respeito de educação? Qual é o pensamento do Moro a respeito das questões de saúde, a relação entre saúde pública e saúde privada? Nós não sabemos, né? Qual é a posição do Moro em relação à situação econômica internacional, né? A disputa China-Estados Unidos e tal. Nós sabemos que ele é um baita jurista, um juiz e um homem muito corajoso, né? Mas falta saber muita coisa ainda a respeito dele, né? E aí, quando ele vai, não sei, ele vai ter que entrar nisso, vai ter que definir programas políticos para, enfim, para entrar no... Ele entra bem, ele entra com uma popularidade muito grande, mas aí tem a campanha. A campanha você tem que desempenhar, a campanha tem acidentes e tal, e tem que desempenhar. Mas é isso, se ele se preparar, ele é um nome possível. Mas ele nunca foi prefeito, nunca foi vereador, nunca foi deputado. É meio difícil, né? Lindenberg, pegando um pouco o gancho da pergunta do Olívio, que você falou que precisa nascer essa pessoa ainda, talvez ainda não nasceu, não é verdade? Agora, essa pessoa ela vai ter força para lutar contra esse establishment que tem hoje, o establishment corrupto, o dominante, o autoritário, o antigo. Existe essa possibilidade de lutar com o que já tem hoje, porque a pessoa tem que ter muita força. A gente vê até um militar tendo que rebolar para tentar passar. Mas eu acho que tem, né? O Bolsonaro, se fosse diferente do que teria condições. Então, você veja hoje, tem um Congresso que, no começo, era um Congresso muito favorável às reformas, né? Que avançou a reforma da Previdência, já tinha aprovado o teto de gastos e tal. Então, é um Congresso até bastante responsável. Aprovou hoje a lei do saneamento e tal. O Congresso até é melhor do que era o Congresso, apesar de estar lá todo o centrão e tal. Mas você tem lideranças importantes no Congresso e, muito especialmente, no Senado. Então, não é assim uma coisa de sair do nada, né? E é uma coisa democrática, não pode ser o sujeito que passa o trator, entende? Como o Bolsonaro achou que ia fazer, entende? Não é assim que funciona. Tem que ser na base do convencimento, da persuasão, né? E é isso que tem que ser feito, não pode ser na base da ditadura, de atos arbitrários, que, aliás, é o grande desastre do Bolsonaro. Ele acha que ele tem o poder de mandar em tudo e não tem. Né? E, desse jeito, ele provoca reações uma atrás da outra. Então, quando eu falo em liderança, né, não estou querendo dizer que seja um ditador, um sujeito que vai mandar no país sem restrições. Não, não. Tem que ser alguém eleito, alguém eleito com apoio popular, apoio no Congresso, etc. Essa por aí, não é um chefão, não é um ditador ou, sei lá, um caudilho, coisa desse tipo. Isso aí claramente não funciona. Tem que ser alguém eleito, com um programa claro e que construa a maioria para aplicar esse programa. Dá para fazer? Dá. O Fernando Henrique fez, né? O Lula fez. O Lula, do primeiro mandato, fez coisas muito importantes, inclusive na área de economia. Ele seguiu com a política econômica anterior
e conquistou a maioria para fazer isso. E depois ele se desviou lá no Petrolão, no Mensalão e no Petrolão, mas ele se elegeu com a maioria e governava com a maioria no Congresso. O primeiro governo do Lula foi bastante bom até. Depois é que as coisas desandaram no PT. Mas por aí, tem que ser pela via eleitoral, pela via política. Obrigado pela aula. Eu vou ler a pergunta do Rubens, que já faz um tempinho aqui que ele perguntou. Antes de ir para as perguntas, eu gostaria de ressaltar que está presente aqui o nosso CEL da Hebraica, o Gabi Milevski, e logo, e com certeza, ele vai mostrar as quadras que ele tem de tênis, né, para o Saderberg, e elas já estão prontas para você jogar, Saderberg. Um dia, quando você vier aqui, você será muito bem-vindo. Dou a palavra para Silvia. Olha, eu queria dizer também que quem certamente está nos ouvindo é o meu amigo especialíssimo, que é o Milton Seligman. Vocês devem ter aí da Hebraica. E coitado, que ficou preso em Bogotá, na Colômbia, você acredita? Ele foi lá com a Graça visitar o neto, que é nascido lá, e veio a pandemia, a suspensão dos voos, ele está lá preso em Bogotá, mas está sempre nos acompanhando aqui. E sem jogar tênis. Gabi. Fala. Não, Sardenberg, primeiro somos muito gratos aí com tua presença virtual, claro, nesta oportunidade, mas você não vai poder fugir, porque vamos te aguardar aqui apenas que consigamos abrir aqui a Hebraica. O Seligman realmente é um amigo aí em comum, uma pessoa fantástica, então também vamos ficar felizes em ter ele aqui na volta, né, no regresso. Ele é um grande artista. Eu queria aproveitar e já convidei ele para uma sala aqui também como nosso convidado especial. Claro, sempre. Faça isso. É uma das pessoas que o Milton Seligman, ele passou pelo governo Fernando Henrique, teve posições importantes no governo Fernando Henrique, uma participação boa, relevante, e em diversas áreas, e depois foi para a iniciativa privada. O Milton é daquele tipo de executivo que você botar ele em qualquer lugar, setor público ou setor privado, ele resolve. Ele resolve. Muito bem. Legal. Vamos à Flávia e depois... Deixa eu ler, Stephanie, a pergunta do Rubens primeiro, para depois a Flávia poder perguntar. Eu vou ler aqui no chat o que o Rubens escreveu para você comentar, tá bom? Ele escreve o seguinte: Sardenberg, sei que você não está exatamente nas equipes que fazem o Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, às 6, 8, o programa do Trali e depois da Maju. Mas eu ando espantado como os jornalistas brilhantes não esclarecem se estão falando do Covid na cidade de São Paulo ou estado de São Paulo e passam uma confusão generalizada já há bastante tempo. Bom, eu não sei, eu acho que eu não concordo com isso. Eu acho que a gente está passando a informação correta. E tanto a gente estava preocupado com isso, com a dificuldade de obter as informações junto ao Ministério da Saúde, com aquela confusão, que a Globo, o Estado, a Folha, o UOL, vários órgãos aqui de imprensa montaram um sistema próprio de recolhimento de dados e de divulgação. Então, a gente sentiu falta dessa clareza da informação pública e os órgãos de imprensa montaram um consórcio que apura os dados e que divulga. Eu acho que a gente tem feito o possível. Você veja, por exemplo, frequentemente a gente pega cada jornal, faz uma rodada, vai para o Recife, Amazonas, Paraná, né? Entra repórter de cada um desses lugares, dando o panorama local. E quanto a São Paulo, a gente tem feito muita distinção entre o interior melhor, cidades que estão indo pior, então eu não sei, eu não vejo isso, não. Eu acho que a gente tem feito um esforço bem grande de botar tudo
toda a informação disponível. Ok, respondido. Flávia? Diga. Oi, boa tarde. Eu sou sua fã, lógico. Agora não estou ouvindo ninguém. Uma pergunta que talvez seja muito extensa, não dê para falar sobre isso, mas resumindo, eu queria saber quem é que determina se o dólar sobe, se o dólar baixa. Lógico que alô? As notícias ruins. Flavinha, ele não está ouvindo. Repete. Acho que caiu o Zoom, né? Ele está travado. A gente está te ouvindo, Sardenberg. Está ouvindo a gente? Acho que ele caiu. Também acho. Oi. Voltou. Está ouvindo a gente, Sardenberg? Caiu. Não sei se pode dar Eu queria aproveitar, então, que o Milton está aí, que seria uma pergunta que eu faria para os dois. E assim, as pessoas estão despontando. O Luciano Huck é um cara que, de alguma maneira, está despontando. Então, Milton, aproveitando isso aí, você acha que tem espaço, vamos dizer, para o presidente judeu? Quer dizer, você acha que conseguiria ter uma penetração e seria aceito entre essa comunidade política que, de alguma maneira, é relativamente preconceituosa? Olha, Jorge, obrigado pela pergunta e já dizendo que estou adorando essa aula que o Sardenberg está dando. Eu acho que esse não é um issue, né? Nós somos 0,06% da população brasileira. Então, não é por ser judeu, mas também não acho que sendo judeu seja um problema. Acho que se o Luciano crescer, que é um desafio que o Sardenberg falou bem, esse não será um problema, não acredito que seja. Obrigado. Conseguiu voltar? Alô? Oi, estamos te ouvindo. A gente está te escutando. Então, não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Provavelmente deve ter tido algum problema dele. Então, talvez se sair e entrar de novo. Vai ficar esperando por ele. Ninguém saia, por favor. João. Se alguém quiser aproveitar, fazer alguma colocação, Olívio. Eu quero falar do cabelo do Rui. Rui, você está bonitão hoje, viu? Vamos falar, Jorge, da próxima semana. Da terça-feira. Sardenberg está voltando, como Ana Lúcia. É que o Sardenberg ouviu falar do meu cabelo, então ele ficou interessado. Estamos te ouvindo, Sardenberg. Pega a pergunta da Flávia, que foi muito boa. Não, peraí, deixa eu ver se... Eu acho que ele não está ainda. Agora voltou, eu fiquei fora do ar. Você voltou como Ana Lúcia. É como Ana Lúcia. Flávia, com a palavra. Você de novo, Flávia. Ele está me ouvindo? Estou ouvindo. A minha pergunta foi que a gente sabe que notícia ruim faz subir, né? Se a gente está cansado de saber. Mas, às vezes, não tem motivo e, mesmo assim, o dólar sobe. Então, eu queria saber quem é que estipula, quem especula, como que o mercado financeiro chega a uma conclusão que o dólar vai subir, mesmo não tendo notícia ruim. Mas o mercado financeiro é outra história, né? É uma situação... ele funciona na base de psicologia, de expectativa e tal. E tem uma circunstância que é a seguinte, é que o dólar é uma moeda de segurança, é o chamado ativo de segurança. Então, a qualquer situação mais complicada, mais difícil, aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, há uma tendência de corrida para o dólar, né? O dólar, ouro, títulos de países absolutamente seguros, etc. Né? Agora, as variações da moeda, existem alguns parâmetros para que a moeda, que você poder determinar a variação do dólar. Por exemplo, com a taxa de juros muito baixa, o dólar tende a ser mais alto.
né? Com a taxa de juros muito alta, o dólar é mais baixo, né? Tem uma relação bastante clara entre essas duas variáveis. Outra relação é a existência de reservas no país e a falta de reserva. No caso da Argentina, o dólar sobe porque faltam reservas para pagar as dívidas, entende? No caso do Brasil, o juro caiu muito. Então, o interesse de entrar com dólar para aplicar no mercado brasileiro caiu, né? Então, e o dólar se fortaleceu no mundo todo. Então, tem essas variáveis todas que você dá para entender. Agora, tem coisas que tem situações que não dá para entender. Não sei qual economista que disse que a taxa de câmbio foi criada para desmoralizar os economistas, né? Porque sempre erra a cotação, sempre erram a tendência, né? Mas é mais ou menos isso, né? Esses ativos financeiros, eles têm, às vezes, uma dinâmica própria. Por exemplo, o FMI hoje fez um alerta dizendo o seguinte, que tem um descolamento enorme entre a economia financeira e a economia real, né? Ele falou, desde o início da pandemia, em março, as bolsas valorizaram. As bolsas tiveram uma forte valorização. Como é que pode ter uma forte valorização com desemprego, queda do produto, etc.? É que os caras, as taxas de juros estão tão baixas, né? As taxas de juros estão, no mundo todo, as taxas de juros estão praticamente negativas, que as pessoas estão indo comprar ações, mesmo que haja essa situação toda complicada, mesmo, inclusive no Brasil. A quantidade de brasileiros que estão entrando no mercado de ações é muito grande. Por quê? Porque se você for comprar um CDI, você vai perder dinheiro, né? Hoje, com taxa de juros desse jeito. Então, tem essa dinâmica própria do mercado financeiro, que, além de refletir a economia real, ele reflete também essas circunstâncias de rentabilidade, de liquidez, né? E assim por diante. Obrigada. Só mais uma dúvida. Qual é a origem a descendência do seu sobrenome? O meu sobrenome ele é suíço. É uma família que veio do cantão de Valais, na Suíça, e chegou no Brasil chamado Schuttenberg. E, ao longo do tempo, mudaram o nome e vieram da Suíça francesa, vieram 3 famílias nos anos 1800, que vieram no mesmo navio. Vieram a minha família, o Schuttenberg, o Denis e os Boechat. Vieram todos na mesma imigração. E o nome foi mudando aqui para, digamos, para facilitar a leitura. E acabou ficando esse. Complementando a pergunta da Flávia, você gosta do mercado alternativo? Por exemplo, você investe em Bitcoin, você investe em arte. Nós, judeus, gostamos muito, às vezes, de ter alguma reserva firme para casos de situações mais difíceis. Por exemplo, várias vezes nós compramos dólar, né? O mercado alternativo é uma alternativa para nós judeus? Sei, né? Se houver... Mas qual é o risco que está correndo hoje, né? Se você está correndo o risco de sofrer uma perseguição, de sofrer a necessidade de sair do país, sim, mas eu não vejo esse risco hoje aqui no Brasil para ninguém. Para ninguém. Tem uma radicalização ali nos meios políticos, né? Mas não tem guerra civil no Brasil, não tem risco nenhum. Eu acho, não vejo risco nenhum aqui para qualquer tipo de pessoa aqui no Brasil e tal. Não estou vendo, não. Agora, deixa eu contar para vocês uma história. Meu pai, ele era funcionário do Banco do Brasil, ele foi morar lá em Botucatu. Lá se casou e lá ficou, né? E lá tinha um amigo nosso, amigo da família, que tinha aquelas lojas de secos e molhados, que tinha praticamente de tudo, né?
ele chamava Jacques. E todo o dinheiro dele ele comprava em dólar, né? E estão me ouvindo? Estamos sim. É que eu perdi a imagem aqui, não sei como é que eu recupero. Nós estamos te ouvindo e estamos te vendo. Estamos ouvindo e vendo. Para a gente você está bem. Somos universitários. Então, esse nosso amigo, ele comprava todo o dinheiro dele, toda a poupança dele, ele comprava dólar. E a gente, quando ficou mais velho, né, a gente estava em faculdade e tal, a gente dizia para ele que ele estava perdendo dinheiro, porque às vezes o dólar valorizava, às vezes o dólar desvalorizava e tal, e que ele podia comprar ações, podia comprar outras coisas e tal, né? E ele falava assim, você já viu alguém ficar pobre com um monte de papel na mão? Já viu. Você já viu alguém ficar pobre com um monte de dólar na mão? Nunca viu. Então, está resolvido o problema. Agora, o dólar como aplicação financeira, eu acho muito difícil de operar, né? Muito difícil de operar, porque é um mercado muito variável, muito vulnerável a essas circunstâncias políticas, circunstâncias psicológicas. Então, eu acho complicado. Quadros eu compro, mas porque gosto, né? E acho que é isso, né? Mercado de arte, porque o mercado de arte não tem liquidez, né? Tem liquidez. Dólar tem liquidez, mas o mercado de Sardenberg, me dá seu telefone depois, por favor. Mas é isso. Eu acho que tem uma pergunta aqui que muita gente gostaria de fazer. Se você acha que vai haver impeachment do Bolsonaro? Eu acho que ele terá dificuldades para chegar ao final do mandato. Não sei, impeachment no momento é muito complicado. Você está no meio da pandemia, está tendo uma crise de saúde, uma crise sanitária, e o Congresso não vai, tem uma eleição daqui a pouco, o Congresso não vai embarcar agora no impeachment. Mas eu acho, tenho dito aqui, que o presidente comete tantos erros e ele tem tanto passado, ele e a família dele tem tanto passado que vai aparecendo, tem Queiroz, tem milícia, tem Capitão Adriano, tem Rachadinha até é o de menos, mas tem Capitão Adriano, tem milícia, tem Queiroz, que é claramente um miliciano, então esse passado vai aparecendo e isso vai deixando ele, não sei se vocês viram essas últimas aparições públicas dele, ele está completamente abatido, nervoso, né? Porque ele sabe que algo está acontecendo. Então, a impressão que eu tenho é que, na medida em que avancem esses inquéritos todos, talvez a situação dele fique insustentável. E aí se leve a uma solução de conciliação, sei lá, uma renúncia em troca de não avançar com os processos, enfim, perdoar algumas coisas, enfim, alguma coisa desse tipo eu acho mais viável do que um impeachment, né? O problema é que certas coisas na justiça e na política, às vezes elas começam a andar e aí ninguém mais segura, né? Então eu vejo aí eu acho difícil ele levar o mandato até o fim do jeito que está, a não ser que ele, por exemplo, se recolha e fique, sei lá, uma rainha da Inglaterra, que não é do espírito dele, do jeito dele, né? Mas eu acho que pois já nós estamos 1 ano e meio de governo e veja a sucessão de crises que ele enfrentou e que ele criou, né? Hoje ele estava mansinho, né? Dizendo que vai ter entendimento, que quer acertar as coisas com o Supremo e tal, mas isso sinaliza medo, né? Então, acho que a situação dele tende a se complicar em vez de melhorar.
Eu acho que já estamos com um tempo bastante avançado. É que o papo está tão bom que foi longe. A gente costuma fazer 1 hora, dá para ficar umas 3 com você, Sardenberg. Obrigado. A gente não pararia nunca, eu acho. Me desculpe, que daqui a pouco eu tenho que entrar na rádio, são já 5h32. Daqui a pouco a rádio me chama, então eu queria agradecer a você. Eu vou dar uma sugestão, se vocês não se importam, e o nosso Céu faça a última pergunta, né? E depois a Steph pensa como encerrar, se for possível. O Gabi está aí? Ah, sim. Gabi, gostaria de uma última pergunta, Gabi? Alô? Não ouvi nada. Ainda não. Um momentinho, eu estou tentando ativar o Gabi. Ele tem que se auto-ativar. Não acho que não... Bom, então... Steph, está contigo. Na verdade, deixa a gente te contar, Sardenberg, a gente costuma terminar com uma música, né? Mas a gente ficou 1 hora discutindo qual a melhor música para você e a gente não chegou a essa conclusão. Então, a gente fica devendo a música. Foram muitas. Então, essa é uma pergunta final, que não tem nada a ver com o assunto todo. Qual o seu gosto musical? Qual música você gostaria de ter escutado para terminar essa apresentação incrível que você fez para a gente? Mahler. Olha, muito bom! Música popular brasileira, você gosta? Como? Música popular brasileira, você gosta? Eu gosto, mas do meu tempo. Caetano, Gil. Você vai ser beneficiado. Oi? O Gabi quer falar alguma coisa, um momentinho. Não, só Oi, Sardenberg, mais uma vez a nossa gratidão, mas eu preciso sim te fazer uma pergunta obrigatória. Tem luz no final do túnel para a Argentina? Para a Argentina? Gabi! Olha, tem um economista, eu esqueci o nome, mas ele dizia o seguinte: tem 4 tipos de países no mundo: os desenvolvidos, os emergentes, o Japão e a Argentina. O Japão não consegue sair da recessão e a Argentina não consegue sair da crise. É uma coisa inacreditável. É impressionante. Tá ótimo. Muito bom. Tá bom. Valeu. Deixa eu aproveitar para falar de terça-feira. A gente não falou ainda, né? Antes da gente terminar, Sardenberg, a gente vai, na terça-feira, a gente vai receber aqui o Manuel Davi, com o tema Por Dentro da Política. E a gente espera todos vocês aqui para mais um bate-papo gostoso, como tem sido sempre. E queremos agradecer essa presença também. Muito obrigada. Para quem não tiver o link, só queria deixar o link que vocês entraram hoje, ele serve para todas as salas de terças e quintas aqui para frente, estabeleceu sempre o mesmo. E quem perdeu alguma, consegue entrar lá no YouTube na busca, Sala de Estar Hebraica, e consegue ver as passadas, quer dizer, quase todas as passadas, e ficar horas se divertindo muito. Eu acho que esse é o único ponto de encontro onde as pessoas saem rindo e felizes. Tá certo. Falou, gente. Olha, muito obrigado, hein? Muito obrigada. Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Agora eu tenho que ir lá para a rádio, tá bom? Valeu. Obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente. Valeu. Obrigado, adeus. Obrigado, hein? Obrigado. O Milton também, obrigado, né? Milton, você já está convidado para participar com a gente, tá? A gente vai entrar em contato com você, para você ser nosso participar aqui também. Com o maior prazer. Estou à disposição. Ótimo, será muito bem-vindo. Obrigadíssimo. Gente, muito obrigada. Sardenberg, não temos palavras, não conseguimos interromper porque foi uma aula para a gente. Muito
de você estar com a gente. E na próxima, o convite vai ser para jogar tênis. Temos muitos tenistas aqui. Ele joga bem, ele joga muito bem. Quero fazer dupla com o Milton. Pronto. Vou jogar eu e o Rui, então. Já tem os desafios aí, hein? Vamos ganhar de vocês. Nós vamos ter que treinar, Beto. Eles são bons. Você traz o Bruno Soares. Opa! Pronto. Alô, gente. Obrigado, hein? Valeu, obrigado. Quem quiser cantar, pode cantar à vontade, gente. Tchau. 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 Muito bom, hein, gente? Foi maravilhoso, né, Sônia? Foi incrível. Nossa, eu ficava mais 2 horas, nem vi o tempo passar, de verdade. Dá para ficar fácil. Ficava tanta coisa para aprender, para ver, foi maravilhoso mesmo. Estamos muito orgulhosos mesmo, é verdade. Parabéns, Sala de Estar, cada vez melhor.